Boa tarde ou bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao curso. Nós estamos na parte capítulo 4 de vulnerabilidade e especificamente tratando dos aspectos de saúde. Eu já tinha mostrado na aula para vocês esse gráfico mostrando os efeitos diretos das mudanças climáticas na saúde, os efeitos indiretos e a dinâmica social, tudo afetando a saúde e o bem-estar, os efeitos diretos, logicamente, tempestades, secas, inundações, ondas de calor, os efeitos indiretos, qualidade da água, poluição do ar, mudanças nos usos da terra, mudanças ecológicas, e os efeitos diretos também afetam os efeitos indiretos, por exemplo, mudanças ecológicas relacionadas com as mudanças climáticas, poluição do ar aumenta muito com secas e com altas temperaturas. E os aspectos também socioeconômicos de idade, gênero, estado de saúde, status socioeconômico, o capital social, a infraestrutura de saúde e também mobilidade e o status de mobilidade e regiões de conflito. Então, isso tudo afeta todo esse mundo de impacto na saúde, doenças mentais inclusive, subnutrição, alergias, doenças cardiovasculares, doenças infecciosas, acidentes, doenças respiratórias e também envenenamento. Então, esse é o quadro geral amplo de como as mudanças climáticas afetam diretamente a saúde e afetam indiretamente via efeitos indiretos e via também impactos na dinâmica social. Esse gráfico ele também mostra uma outra, é adaptado do último relatório do IPCC, e ele mostra vários impactos das mudanças climáticas na saúde, presente 1,5 graus e 4 graus, eu vou explicar o que é o gráfico. Esse nível aqui, em cada uma desses setores são desnutrição, doenças transmitidas por vetores, saúde ocupacional, saúde mental e violência, eventos climáticos, qualidade do ar, infecções transmitidas por alimento e água e ondas de calor. Todos esses são efeitos na saúde. E o que as mudanças climáticas colocam como risco? Nós vemos aqui, isso é o risco, nível de risco com a capacidade atual de adaptação. Por exemplo, esse é o nível de risco, doenças transmitidas por vetor com a capacidade atual de adaptação, ondas de calor que já estão ficando muito mais frequentes, você vê que é um nível de risco muito mais alto, assim como os eventos climáticos extremos. E aqui em azul é o nível de risco com alta capacidade de adaptação. Então, a diferença do azul para essa cor é o potencial da adaptação para reduzir o risco. Então, por exemplo, eventos climáticos extremos. Esse é o nível atual presente. Com alta capacidade de adaptação, o nível cai para esse nível bem menor de risco. Então, vamos olhar e sempre comparando com o presente. 1,5 graus, a gente vê um enorme aumento no risco provocado de desnutrição, da relação de mudança climática afetando a produção agrícola, doenças transmitidas por vetores também cresce, saúde ocupacional, saúde mental, eventos climáticos extremos, isso é possível, veja, reduzir o nível aqui com adaptação, qualidade do ar também é possível reduzir, infecção transmitida por alimentos e ondas de calor. Então, comparando isso, veja que aparecem um nível de risco muito maior, principalmente ondas de calor, aqui desnutrição sobe, e também a capacidade de adaptação reduz esses riscos. Quando a gente vai para 4 graus, aí compara agora com 1,5, os riscos são muito maiores, né? 1, 2, 3, 4 de desnutrição, 1, 2, 3 de ondas de calor, 1, 2, 3 infecções transmitidas por alimentos, qualidade do ar também, eventos climáticos extremos e saúde
mental e violência e saúde ocupacional e doenças transmitidas por vetores. Então você vê que os riscos crescem muito. Em algumas áreas, a capacidade de adaptação também pode minimizar esses riscos, eventos climáticos extremos, saúde mental, saúde ocupacional, em outras muito menos. Veja, doenças transmitidas por vetor, a capacidade de adaptação diminui o risco. Diminui o risco para esse nível. Nessas áreas aqui, a capacidade, desculpe, falei algo equivocado. Nessas áreas aqui, o risco continua a ser muito alto, quer dizer, a capacidade de adaptação não diminui muito o risco. E aqui, e também desnutrição e ondas de calor, quer dizer, os riscos continuam sendo altos. Nós vamos ver que eu já tinha mostrado isso, vocês já viram esse diagrama, que é o níveis de risco e potencial de adaptação de uma maneira geral. Aqui nessa região o nível de risco é baixo, médio, muito alto. E esse é o presente, isso é até 2040, 2030, 2040. Aqui é 2 graus de aumento e aqui é com 4 graus de aumento. Então, nós vemos que para 4 graus de aumento, nós temos um nível de risco muito alto em geral. E o que nós vamos ver agora é o quanto o potencial, o nível de risco com alta capacidade de adaptação, parecido com o gráfico anterior. Então, a gente vê essa barra cinza para o presente, se tiver uma alta capacidade de adaptação, o risco reduz muito. Ele vai de médio para muito baixo. Para o curto prazo, ele reduz também, já um pouco menos do que isso. Para 2 graus, pode-se reduzir bastante, de novo, para quase baixo, mas não para 4 graus. A capacidade de adaptação para 4 graus, ela reduz só um pouco o risco. Ele continua sendo esse nível aqui muito alto. Então, isso mostra que o potencial da adaptação reduz à medida que o aquecimento ultrapassa certos limites. Então, a próxima questão que nós podemos colocar é: há limites absolutos para adaptação às mudanças climáticas? Ou nós podemos nos adaptar a qualquer nível de mudança climática? Essa é uma questão fundamental. Se a resposta for sim, nós temos que olhar a questão de redução dos riscos. Se a resposta for não, não há limites absolutos. Qualquer mudança climática, nós, seres humanos, Homo sapiens, temos capacidade de nos adaptar. Então, utilizando o nosso principal equipamento evolutivo, o cérebro humano, podemos nos adaptar a qualquer grau de mudanças climáticas. Quer dizer, nós temos cognição, nós temos inteligência. Porém, a percepção e a consciência variam de riscos, variam enormemente entre sociedades, dentro de uma sociedade, e variam geográfica e temporalmente. Então, nós damos esse famoso exemplo do sapo numa panela no fogo. E é verdadeiro isso, se você tiver uma panela com água aquecida, muito aquecida, e você joga um sapo dentro das panelas, ele imediatamente pula, ele foge do risco, ele percebe o risco e ele pula para se salvar. Por outro lado, se você colocar um sapo com uma panela cheia de água fria, ele fica, porque sapos vivem em água. Aí você liga o fogo bem devagarzinho para ir aquecendo bem devagar. O sapo não sai, o sapo fica até morrer. Então, quer dizer, ele só percebe o risco de uma certa maneira, quando a água está muito quente. Quando a água está fria, ele não percebe. E isso também vale para as sociedades humanas. Nós vamos olhar realmente o maior risco que existe, é o risco de ultrapassarmos o limite de estresse de calor. Aqui nós temos um exemplo desse artigo de 2010 que mudou muito a percepção desse risco de estresse de calor a seres humanos, que somou as temperaturas do final do século XX, 10 graus. O que aconteceria se a temperatura subisse 10 graus? E aí tem que lembrar esse termo aqui, que é um pouco técnico, mas eu vou explicar.
O limite superior de tolerância fisiológica do nosso corpo humano ao estresse térmico é alcançada quando a temperatura de bulbo úmido, eu vou explicar o que é a temperatura de bulbo úmido, é de cerca de 35 graus. Temperatura de bulbo úmido é uma temperatura quando a umidade relativa do ar é 100%. Quer dizer, o ar está totalmente saturado, não permite mais evaporação. E a gente já tinha mostrado isso antes, não permite mais o esfriamento por evaporação. Então, se nós colocarmos um corpo humano num ar 100% saturado de vapor d'água a 35 graus, um idoso, uma criança, um bebê resiste meia hora. Uma pessoa muito saudável resiste 3 horas antes de ter uma série de questões, problemas cardiovasculares que levam à morte. E por que isso? Porque nessa condição, 35 graus de umidade relativa do ar 100%, o corpo humano não consegue perder o calor. Nosso corpo gera, no processo metabólico, reações químicas que geram calor. E nós estamos permanentemente, a nossa temperatura do corpo é 36 graus e meio, normalmente um pouquinho menor a da pele, e nós estamos perdendo calor. Se a temperatura do ar for abaixo de 35 graus, o nosso corpo está perdendo por irradiação. Nós estamos irradiando, jogando energia térmica para o ambiente. Quando a temperatura cresce muito do ar, nós temos um outro mecanismo que a fisiologia evolutiva desenvolveu, que é perder calor por transpiração. Então, os nossos poros trazem a água à superfície da pele, aí usa a energia do corpo, essa energia resultante do processo metabólico, para evaporar a água. Então lembre, 1 grama de água precisa de aproximadamente 450 calorias para sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. Então esse é o mecanismo, tanto é que quando nós corremos muito, praticamos algum tipo de esporte, a gente usa a palavra sua muito, né? Nós estamos realmente perdendo bastante calor, porque o nosso corpo, quando usa muita energia metabólica para numa corrida, numa atividade, um esforço físico intensivo, a nossa temperatura vai tender a subir muito e nós rapidamente perdemos calor, buscando o equilíbrio através da temperatura da transpiração. Mas não é só 35 graus e 100% de umidade. É 35 graus 100% de umidade, 37 graus 87,4% de umidade, 43 graus 58%, 51 graus 34,8% até 53 graus 30,6%. Então, quando a temperatura é muito além da temperatura do nosso corpo, mesmo com umidades relativas menores, nós atingimos esse estado que o nosso corpo não pede. Então, essa temperatura, que é equivalente a 35 graus com 100% de umidade, que é chamada temperatura de bulbo úmido. Então, nós vemos aqui, olha, que lugares do planeta estão acima dessa temperatura. É essa cor mais tendendo ao púrpuro. É toda essa região aqui, ó, na América do Sul, seria toda essa região, na África, na América do Norte, na Índia, e aqui é mais frio, porque aqui tem Himalaia, aqui tem Alasca, aqui tem montanhas, quer dizer, regiões de montanhas, aqui tem os Andes também, essa temperatura não chegaria. Então, lugares frios ou de montanha não atinge, mas lugares mais baixos, nível do mar, praticamente atinge. Em outros lugares fica muito próximo aqui, por exemplo, nordeste do Brasil, chegaria aí a 33 graus. Então essa é uma preocupação que veio muito grande, que surgiu, porque antigamente se achava que nós tínhamos capacidade ilimitada, né? Então esse é o limite superior de tolerância, e em muitos postos de trabalho, como padarias, túneis de ar comprimido, fundições, operações de fundições, o estresse de calor é um problema durante todo o ano, quer dizer, as pessoas só podem ficar poucos minutos perto dessas estruturas muito quentes, porque exatamente atinge esses limites.
E também, logicamente, há outros fatores como taxa de trabalho, roupas que se usam, podem levar ao estresse de calor. Então, o que acontece? Exaustão por calor, desidratação, porque se a gente precisa perder muito calor, a gente perde muita transpiração, isso é desidratação, o corpo perde muita água, e aí uma série de consequências como cãibras relacionadas com calor e até o choque térmico que leva à morte. Então as regiões norte e nordeste são as regiões com maior vulnerabilidade a esse estresse por calor e apresentam os piores índices, isso no Brasil. Então nós vemos aqui, por exemplo, os fatores associados à morte por extremos. Veja que ainda no mundo o maior fator de morte são os extremos de frio. São as ondas de frio quando a temperatura baixa abaixo de zero. E esse é um percentual de mortes. Aqui no Brasil é 2%, né? Na China chega a ser perto de 10%. Em países mais frios, quando tem muito frio, a temperatura cai abaixo de zero, afeta a saúde de idosos, de sem-teto. Então, isso são países mais frios. Mas a gente vê também que ondas de calor também já começam, em muitos países, a afetar. Então, hoje o efeito maior de extremos de frio ou calor na saúde é o extremo de frio, hoje. Mas isso não será o caso no futuro. Por exemplo, a gente já tem visto alguns casos em nível mundial de ondas de calor. Nós temos visto aqui a temperatura do ar e a umidade relativa. Então, quando a gente chega numa situação que a temperatura do ar passa de 40 graus e nós temos alta umidade, nós estamos além dessa curva vermelha que é o fatal. Então nós estaríamos, por exemplo, se a temperatura chega a 50 graus, nós vamos estar 20, 30% de umidade. E veja que já há algumas medidas de pontuais de temperatura atingindo esses limites. Quer dizer, muito quente, vamos imaginar aqui 35 graus com 80% de umidade relativa, 90%, e já atinge esse valor. Aqui nós estamos vendo as projeções das temperaturas, né? Mudanças atuais e projetadas nas condições climáticas mortais. Vamos sempre pensar no cenário de maiores emissões. Então nós vemos um percentual da área do globo, chega a ser 40% da área do globo, estaria em condições, mas mesmo no cenário 2.6, nós temos aí 25% da área do planeta. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui. E com menos de 10% da área do planeta com risco. E aqui é o número de percentual. Hoje nós temos aí 20%, 30% da população humana com risco, e no cenário 2100, no pior cenário, nós vamos para 70% da população em risco, mesmo no melhor cenário, 50% da população em risco, quer dizer, o 2.6, a temperatura aumenta 2 graus. Aqui nós temos áreas, número de dias por ano excedendo o limiar de temperatura e condições climáticas que pode se tornar mortais. Mesmo hoje, nós vamos ver na Amazônia, em partes da América do Sul, Índia, Austrália, África e até mesmo no sudeste dos Estados Unidos, um certo número de dias que essas condições podem acontecer. Mas vamos logo pular para o cenário 8.5. Veja, mais de 200 dias por ano nos trópicos e muitas partes do planeta. Essas temperaturas que podem ser fatais seriam atingidas. E isso é atingido por quê? Por exemplo, nessas projeções, o número de dias com condições fatais, né? Nós não tínhamos nada aqui, longe, e aí nós vamos começar já em 2040 com alguns,
e quando chega no final do século nós temos, para as latitudes tropicais, mais que 200, 300 dias até, com condições que chegam a ser fatais. E isso se deve, por exemplo, isso aqui, lembre, todo esse eixo vertical é latitude. Então, latitudes temperatura média durante dias mortais. Nos trópicos até menos, no hemisfério sul que tem muita água, 28, 30 graus, mais quente tem que ser no hemisfério norte, e a umidade relativa é mais alta nos trópicos, por isso que para atingir essas condições fatais, nos trópicos não precisam temperaturas acima de 34 graus. Aqui, condições fatais podem ser atingidas com temperaturas menores, mas com umidades muito grandes. Bom, e esses impactos, vamos agora, o impacto para a saúde humana, no caso brasileiro, né? Quais podem ser os impactos esperados para um cenário, por exemplo, que a temperatura aumente até mais que 4 graus, seria o cenário RCP 8.5, até o final do século. Quais são os impactos na saúde mais significativos? Então nós vamos ver aí a Amazônia, lá no final do século, 7 graus, Nordeste 5, Centro-Oeste quase 8, Sudeste mais de 6 e o Sul quase 6. Esses seriam os aumentos de temperatura no final do século, se nós seguíssemos um cenário de grandes emissões. E também as regiões mais vulneráveis, né? Se a gente olha o percentual de pobreza do Brasil, isso com dados do IBGE de 2010, nós vamos ver que a pobreza se concentra muito na região Nordeste, municípios, proporção de extremamente pobres nos municípios brasileiros, e nós vamos ver as percentuais de populações acima de 30% da população pobre é o marrom claro e o marrom escuro entre 31% e 70% da população pobre, quer dizer, é a região mais vulnerável do ponto de vista de pobreza, e também também o aumento do desmatamento da Amazônia traz impactos de aumento da vulnerabilidade. Esse é um gráfico que mostra a redução substancial da capacidade de trabalho, né? Então, por ser tropical, uma pequena redução aqui em 1995, já são regiões quentes, que as condições de trabalho são prejudicadas em dias muito quentes e úmidos, mas quando a gente pega 2085 para um cenário de altas emissões, olha o que é que acontece, né? A redução passa de 35%, 40%, mais que 40% em muitas partes da América do Sul tropical. Uma enorme redução da capacidade de trabalho na América do Sul, mais do que qualquer outro lugar do planeta. Prestem atenção. Também partes da Índia, da Indonésia, Malásia, mas a maior parte desse efeito é na América do Sul tropical, como vocês podem ver aqui. E o que a gente está vendo desses estresses dessa temperatura acima, temperatura de bulbo úmido? E aqui é um índice um pouquinho mais complicado, eu não vou explicar em todos os detalhes, eu só quero dizer que esse índice, Wet Bulb Global Temperature, é um índice que ele leva não só em consideração aquela temperatura de bulbo úmido acima de 35, que eu já expliquei, mas ele leva em consideração se uma pessoa, por exemplo, se você está andando na rua exposta ao sol, então você está recebendo uma dose grande direta de radiação solar. E então a radiação solar está atingindo diretamente o seu corpo. Isso é diferente, por exemplo, de você estar num ambiente em sombra, com 35 graus de temperatura de bulbo úmido, você vai ter uma resistência. Se você está num ambiente que a temperatura de bulbo úmido é 35 graus, quer dizer, vamos supor, 35 graus, 100% de umidade relativa do ar, mas você está exposto ao sol, a sua resistência diminui. Então esse índice mede tudo isso. E aí nós vamos ver o número de dias que essa temperatura passou de 31. Então nós vamos ver, olha, Rio Branco, 46
dias de 1980 a 2015. Cuiabá, 73 dias. Olha, 31 ainda está muito longe de 35, ainda está, mas nós temos que ver as projeções de aquecimento. Por exemplo, Manaus, que teve só um número pequeno de dias, mas 15 de setembro de 2015, a temperatura máxima de Manaus foi 38,6 graus e a umidade relativa passou de 60%. Quando a gente faz essa conta, Manaus chegou a temperatura de bulbo úmido chegou a 32,8 graus, quase 33, a meros 2 graus desse limite fisiológico. Então aqui nós temos um grande aumento da temperatura, RCP 8.5, RCP, nós vamos ver essa temperatura aqui passaria de 35 graus em toda essa enorme região do Brasil aqui. Então, é um Brasil, como eu mencionei, é muito grave. Então, esses valores acima de 35 afetam a fadiga mental, exaustão física, desidratação e comprometimento do sistema cardiovascular, levando o corpo a colapso e até a morte. Como eu mencionei, dados super conhecidos da medicina, porque a medicina que estabelece esses limites para uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa fundição, quanto tempo essa pessoa pode ficar perto de um forno. Então, isso é muito conhecido da medicina. E, de novo, temperatura acima de 35 graus de bulbo úmido, ou dentro daquela tabela que eu mostrei, mais alta temperatura e menor umidade relativa do ar, menor que 100%. Um bebê, uma pessoa idosa ou uma pessoa com problemas cardiovasculares, meia hora. Uma pessoa muito saudável, 3 horas, talvez no máximo 5 horas. Passou desses limites, é morte. Não é só um colapso, é morte. Quer dizer, o corpo humano não consegue ficar, mesmo de uma pessoa jovem e saudável, mais do que 3, 4 horas sem poder perder o calor. É um choque térmico, né? A gente chama estresse por calor, é um choque térmico. Não há maneira, o corpo começa a entrar em pânico, em pane, porque não tem mecanismo de perder, ele continua a gerar para a gente sobreviver e viver, para o coração bater, para todos os órgãos funcionários. Nós precisamos ter o processo metabólico de reações químicas que geram calor, e se aquele calor não sai do corpo, o corpo entra em choque térmico. Isso aqui voltar um aqui. Então, nesse caso, chegando nesse limite, nós temos que ter, para adaptação, condições de moradia, ar-condicionado, serviço de saúde para atender a demanda. Mas veja bem, isso seria um mundo muito diferente, né? Se nós atingirmos essa situação, ninguém vai poder ficar fora no ambiente. Ninguém vai poder caminhar, ninguém vai poder trabalhar fora, ninguém vai poder fazer esportes. Então é uma situação, por isso que esse é um limite absoluto. Não há como sobreviver num ambiente com essas temperaturas. E aí nós vamos ver os riscos agora de ondas de calor, né? E nós vamos ver uma série de populações vulneráveis expostas, 25 a 35% da população infantil e 10 a 15% da população de idosos estariam sujeitas aos riscos por ondas de calor, né? O número de percentual de crianças aqui e o percentual de idosos que seriam sujeitos, aí que são ondas de calor. E mortalidade também de calor para os idosos, nós vamos ver aí quais seriam as causas de mortalidades. Se um aumento da temperatura média de 8 graus em relação à temperatura limiar, poderá aumentar em até 20, 32 e 30% por doenças respiratórias e por doenças cardiovasculares em idosos em alguns municípios na região centro-oeste e sudeste. Então nós vemos aqui o incremento de mortalidade por doenças respiratórias, por doenças cardiovasculares associados com esse aumento de temperatura. Também um impacto muito grande é os vetores, né?
Dengue é numericamente o mais importante arbovírus humano, um vírus que vem de áreas de florestas e que afeta, transmitido por insetos, a Aedes aegypti, e nós vemos aqui esse mapa da enorme expansão da dengue no Brasil, 2012 a 2012, 1,5 milhões de casos em 2015. Então, são vários fatores associados: crescimento populacional, urbanização inadequada, migrações, problemas de infraestrutura das cidades, falta de saneamento, mobilidade global da população mundial e deterioração do sistema de saúde, e também o aumento da variabilidade climática. O aumento da variabilidade climática associado com as mudanças climáticas é um dos fatores de disseminação do vetor, do inseto que carrega a dengue e também do próprio vírus da dengue. Aqui nós também temos doenças de veiculação hídrica. Cerca de 34% dos municípios e 64% da população infantil da região norte podem apresentar um grande aumento dos casos de diarreia para um cenário, o RCP 8.5, pela variação dos extremos climáticos que se tornam muito mais variáveis, afetando realmente a enchentes e secas, e esses são os vários dados, principalmente na região norte, em azul aqui, o impacto nas populações infantis. Bom, essa parte então conclui os impactos, né? Vulnerabilidade, impactos e adaptação das mudanças climáticas no mundo e no Brasil, no aspecto de saúde humana. E agora nós vamos dar um salto e nós vamos pular para o sétimo item, o sétimo do capítulo 4, agricultura e silvicultura. Vamos pular um pouco a questão de alguns itens que voltaremos, né? O item 3, ecossistemas e biodiversidade, o item 4, infraestrutura, o item 5, energia, e o item 6, recursos hídricos. Depois nós voltamos à série normal. Então, até a próxima aula.